Meus amigos, acho que, enfim, 2024 começa para o Botafogo. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área e nada mais no desafio dos 400 mil inscritos, sem pedir inscritos, estamos caminhando aí, uma hora chega lá. Seguinte, o Botafogo está na fase de grupos da Libertadores da América, o que parecia óbvio na metade, até agosto, setembro de 2023, começou a ficar caótico e parecia em alguns momentos que não seria possível na reta final do Campeonato Brasileiro e na virada para a temporada 2024, até porque no caminho do Botafogo para chegar à fase de grupos tinha o Red Bull Bragantino, um time equilibrado, organizado e que ia decidir em casa. Mas o Botafogo conseguiu vencer o primeiro jogo, empatar o segundo, as duas partidas com muito drama e sem necessariamente fazer um grande jogo. O que acho importante para o roteiro que o botafoguense precisava escrever nesse começo de ano para, se não exorcizar o fantasma de 2023, deixá-lo um pouco menor ou menos assustador e deixar guardado numa gaveta. Pode ser que em algum momento da temporada ele volte para assombrar o Botafogo, mas no momento a classificação para a fase de grupos dá ao Botafogo e ao botafoguense uma certa tranquilidade. Eu não chamaria de paz, mas é como se fosse um ansiolítico ali para diminuir um pouco a aceleração, a ansiedade e talvez a crise. Neste momento, o que o Botafogo mais precisava era deixar para trás os jogos decisivos, de caráter decisivo, e a pré-Libertadores tinha esse caráter, e garantir esse lugar na fase de grupos. Até a reta final da fase de grupos e início ali, uns 10, 12 rodadas de brasileiro, o torcedor do Botafogo vai ficar relativamente, repito, em paz. Talvez paz seja um nome forte. Mas olhando para o resto da temporada e todos esses cenários, você pode brincar de palpitar no Botafogo ou em qualquer outro clube na Libertadores e no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil pela PagBet. Acertou, tá pago. Rapidez e segurança com as melhores cotações do Brasil. Inclusive lá no meu Instagram e no Twitter, a gente de vez em quando faz uma garimpada para colocar o que a gente chama de mamãe PagBet, que são odds gostosas e oportunas e que às vezes ficam perdidas ali no site que talvez você não repare. Então, não há garantia nenhuma em nenhum site de aposta, mas às vezes tem umas oportunidades mais cheirosas que as outras, né? Então a gente volta e meia tá postando ali. Então, lembrando, esse recado é para quem tem 18 anos ou mais e é sempre a dica de aposte com responsabilidade, deixe lá o que você pode perder, beleza? Site de aposta não vai deixar ninguém rico, não vai deixar ninguém milionário, também não vai fazer você parar de trabalhar e nem te dar renda extra. É simplesmente um entretenimento e uma diversão. Então, voltando a falar agora do Botafogo, o Botafogo passou pelo Red Bull sem fazer dois grandes jogos, sem jogar um futebol absurdo e fantástico, e no drama, correndo muito risco e dando a impressão, inclusive, de que 2023 não tinha acabado, né? No jogo contra o Aurora isso já tinha acontecido, tomando gol no final. O jogo contra o Red Bull foi a mesma coisa, né? Tomando um empate ali logo depois que faz o 1-0, e aí o Júnior Santos tira um coelho da cartola fazendo um gol absurdo, mais um, né? Porque ele fez dois gols absurdos no mesmo jogo. E aí no jogo da volta em Bragança, a mesma coisa, né? Você tá na tensão, tem um jogador expulso, consegue resistir, pô, mas o teu goleiro defende chance pra caramba do Red Bull, e aí você acha o 1-0. E aí, na reta final do jogo, você toma 1-1 e tome pressão, tome pressão, tome pressão. O Red Bull ficou isso aqui de conseguir empatar o jogo, e aí ia ser aquele pandemônio depois. Então, o botafoguense acho que precisava desse roteiro para entender, cara, não é possível que o que a gente considera a magia do futebol, que é essa coisa imprevisível, imponderável, só jogue contra mim. O botafoguense precisava entender que em algum momento a imprevisibilidade do futebol, a loucura do futebol também favorece o Botafogo. E aí acho que a maneira como passa do Red Bull é essa forma de, putz, a gente tinha tudo para ter sido eliminado e não fomos.
como já aconteceu no ano passado, várias vezes a gente tinha tudo para ganhar o jogo, tinha tudo para pontuar no jogo, tinha tudo para ser campeão brasileiro, e não foi. E aí, dessa vez, tem um pouco de maré virada. Tem um pouco de, cara, não é possível que os roteiros do futebol, que ficam ali entre a magia e a tragédia, que esses roteiros só nos reservem o lado da tragédia. Não é possível que nesse livro escrito só tenham palavras que deixam a gente no chão. Então, acho que a maneira como o time classifica para a Libertadores mostra que tem outras páginas para escrever. Páginas que elas vão ser dramáticas em alguns momentos, elas vão ser muito tensas, mas elas podem ter um final feliz. E acho que isso para o Botafoguense, nesse momento, era fundamental, assim, importantíssimo. Passar para a fase de grupos de qualquer jeito, seja como for. Era jogando bem, era jogando mal, era jogando mais ou menos, era com um jogador a mais, era com 2 jogadores a menos, não interessa. Tinha que classificar. E classificou. Agora, o Botafogo vai ser pote 4. O Botafogo será pote 4 no sorteio. O que provavelmente reservará ao Botafogo um grupo mais ou menos enjoado. Mas só dá para saber depois que o sorteio acontecer, né? Não tem como a gente chutar aqui. O que importa é, na fase de grupos, o Botafogo vai conseguir administrar ali. A coisa só vai ficar decisiva, talvez, nas 2 últimas rodadas, assim, numa reta final. E no Campeonato Brasileiro, no início, não vai ter aquele caráter de emergencial, de, putz, estamos vendo o campeonato escapar pelos dedos. Então o Botafoguense vai ter ali, sei lá, até o meio do ano, talvez um pouquinho depois, uma certa paz, tranquilidade. E, bicho, isso para o Botafogo de novembro para cá, essa palavra ela inexiste para o botafoguense. E agora eu acho que o Botafogo começa a respirar um ar um pouco mais tranquilo, né? Sai daquela crise de pânico, daquele ataque que era assim, os jogos para o botafoguense, eu falo muito pelo Pedro Certezas, né, e pelo meu pai, eles eram jogos assim, o dia de jogo, o Botafogo, o torcedor do Botafogo não queria que chegasse, ou quando era amanhã do jogo, queria que acabasse logo, porque a relação ela era de, cara, eu preciso que isso acabe logo para eu ter alívio. E aí acho que nesse momento o Botafogo vai conseguir navegar por águas mais calmas. Até quando? Não dá para saber, até porque o futebol e a tranquilidade não tem impacto nenhum. Mas nesse momento acho que o Botafoguense vai conseguir dormir um pouco mais tranquilo. Na classificação para a Libertadores, repito, ela equivale a um ansiolítico para o torcedor do Botafogo.